Boa tarde. Comemorar ou rememorar o golpe ou contragolpe de 64 foi o grande tema polêmico dos últimos dias, por conta, claro, do aniversário da tomada de poder pelos militares neste domingo. Parece absurdo celebrar qualquer ditadura, e o regime militar, que durou mais de 2 décadas, com censura, repressão, perseguição, não foi outra coisa além de uma ditadura, ainda que bem branda para os padrões da região e da época. Dito isso, duas coisas merecem destaque. A primeira, lembrar que os comunistas daquela época não desejavam democracia coisa alguma, não lutavam por liberdade, e sim por um regime bem mais tirânico e ditatorial, como aquele vigente até hoje em Cuba, que eles ainda admiram. Nesse sentido, há sim motivo para comemorar o impedimento dessa agenda comunista, que representava um perigo real e, graças aos militares, foi abortado a tempo. Entender o contexto da época, mergulhada na Guerra Fria e com Moscou financiando terroristas mundo afora, é crucial para não cairmos na narrativa de vitimismo desses comunistas que quase destruíram o Brasil de vez. O segundo ponto é separar o regime em duas fases. Castelo Branco, com Roberto Campos como ministro, tinha a intenção de devolver um país livre e democrático. Mas houve sim um golpe dentro do golpe. E daí os 21 anos de autoritarismo positivista. E isso não merece qualquer celebração, até porque foi um fracasso em todos os aspectos e sentidos. Os militares, imbuídos de uma crença dirigista, criaram várias empresas estatais. O tal milagre econômico, entre aspas, não passou de um engodo, uma bonança artificial. Delfim Neto foi o homem forte da economia naquela época, o mesmo que depois viraria assessor de Lula, dos petistas, uma espécie de Sarney da economia, sempre em torno do poder. Não há o que festejar dessa época, além daquele comecinho, quando o golpe comunista foi interrompido. E não tenham dúvida, havia a intenção de golpe do lado esquerdo. Mas não podemos nos enganar com o discurso esquerdista que tenta reescrever a história. Assim como o Brasil petista quase virou uma Venezuela anos e anos depois, o que foi impedido com o impeachment de Dilma, o Brasil de Jango quase mergulhou no modelo cubano, sim. Roberto Campos resumiu com perfeição. É sumamente melancólico, porém não irrealista, admitir-se que no albor dos anos 60, este grande país não tinha senão duas miseráveis opções: anos de chumbo ou rios de sangue.